Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Flávia Melani, sou procuradora da Fazenda Nacional, fui aluna da aprovação PGE e estou fazendo aqui uma série de vídeos de dicas de estudo e dúvidas sobre essa trajetória de procuradorias. Hoje eu queria tratar de um tema que eu confesso que eu senti falta de saber quando eu iniciei os estudos. Como se dão as fases do concurso de procuradoria? São uma, duas, três fases? O que se difere na primeira fase, da segunda, da terceira? O que precisa mais na prova oral? O que precisa mais na discursiva? O que muda? Hoje eu vim aqui trazer um apanhado geral sobre esse tema e acho que isso pode ajudá-los no futuro, sobretudo quem está aí no início da sua trajetória. As fases dos concursos, seja uma procuradoria municipal, estadual ou federal, tendem a se manter as mesmas, exceto quando se trata de uma procuradoria de um município muito pequeno. Mas quando se trata de uma procuradoria de um município, que é a capital de um estado, ou procuradorias estaduais e federais, via de regra serão três fases: prova objetiva, prova discursiva e prova oral. A prova objetiva normalmente tem em torno de 100 questões e 5 alternativas. Nessas provas de primeira fase, pessoal, ainda a lei seca tem um papel muito fundamental. Cerca de 70% da prova objetiva ainda tem a lei seca como sua maior cobrança. Algumas bancas têm uma predileção por jurisprudência, uma cobrança mais incisiva de jurisprudência, mas mesmo assim, a lei seca sempre desempenhará o papel principal. Além disso, a doutrina ela vem ali em terceiro lugar com menor grau de cobrança. Então, entendimentos doutrinários eles são menos cobrados do que a lei seca e a jurisprudência. Por esse motivo, pessoal, sem sombra de dúvidas, na primeira fase, a lei seca, a leitura da lei seca e a própria decoreba da lei seca, porque às vezes as pessoas têm medo de falar que é decoreba, mas não, algumas vezes a gente tem que decorar mesmo a Constituição, ali, as competências municipais, estaduais, federais, é uma coisa que se tem que decorar. Essa decoreba, ela se mostra muito mais presente na primeira fase. Sempre ali, claro, com a leitura das jurisprudências, e aí a leitura da jurisprudência, ela se dá muitas vezes pelas teses. O entendimento global do julgado, ele não é tão imprescindível para a primeira fase como ele será na segunda, porque na primeira fase, a maior parte das questões que cobram jurisprudência cobram a tese firmada e não o fundamento. Claro, há questões difíceis que vão cobrar o entendimento, mas isso se dá mais em caráter subsidiário. Na segunda fase, a prova discursiva, o maior diferencial está na jurisprudência. Então, os entendimentos jurisprudenciais mais importantes, quanto a eles, é imprescindível que se saiba a razão de decidir, pois ela será cobrada e é importante que você explore ela na sua resposta. Também a lei seca, ela vai desempenhar um papel importante, mas por que ela não se torna, a decoreba não se torna mais tão essencial? Porque você vai ter o vade-mecum em 90% ali das segundas fases. Com algumas raras exceções, você faz a prova discursiva com o vade-mecum em mãos. Então, é importante que você conheça a lei seca até mesmo para saber manusear o vade-mecum, encontrar rapidamente o artigo que você precisa, mas você não vai precisar decorar detalhes, certo? Então, onde vai vir a força maior? Na jurisprudência e na doutrina, nos principais entendimentos jurisprudenciais embasados ali com a sua razão de decidir, e também com o entendimento doutrinário, que é a doutrina, quais são as correntes sobre institutos centrais. Essa é a maior diferença entre primeira e segunda fase no que condiz ao conteúdo. A segunda fase ela também tem a particularidade da estrutura, então é importante que você saiba fazer uma peça, que você saiba fazer um parecer e as questões também, redigir uma questão com início, meio e fim. Quando você está diante de uma primeira fase, o seu estudo é mais horizontal, você se torna ali um generalista, então você tem que saber um pouco de cada tema e, claro, dando uma prioridade ali para a lei seca e no próprio julgados. Quando você não se aprofunda muito, você fica só na tese, é um estudo superficial de tudo, então é um estudo mais abrangente, mas com um grau de profundidade menor. Passando para a segunda fase, você tem um estudo mais vertical, então você vai se aprofundar mais naquele tema. Em contrapartida, não será um estudo mais tão abrangente, porque normalmente é importante destacar, passando da primeira para a segunda fase, há uma redução dos conteúdos cobrados. Então, se na primeira fase cair 20 matérias, na segunda fase vai cair 6, 8 matérias. Então, isso vai te ajudar, porque você vai diminuir a abrangência e aumentar ali a profundidade, sobretudo nesses meios que eu falei, doutrina e jurisprudência. E a prova oral?
Pessoal, desmistifiquem a prova oral, porque muita gente, e aí eu digo até mesmo pela experiência própria, antes de começar a estudar, eu tinha um medo muito grande da prova oral, do dia que chegasse a prova oral. É um momento tenso? Claro que é. Mas não é um bicho de sete cabeças. Se você chegou lá, se você está, seu nome está ali para fazer a prova oral, você já tem um conteúdo tão grande. Ninguém ali é muito melhor que outra pessoa, não. Você está no nível que 80, 90% das pessoas que vão fazer a prova oral estão. Então, primeira coisa, confie. Você chegou lá, você é capaz. E aí, o que é o diferencial no estudo da prova oral? Falar. É isso aqui, é a comunicação que vai ser sua principal ferramenta. O conteúdo você já tem. Você tem ali a generalidade da primeira fase, a profundidade nos temas principais da segunda fase, e agora na prova oral, muito provavelmente, ainda vai haver uma redução de matérias cobradas. E nessas matérias, onde você tem que focar? Na definição dos institutos. Você precisa ter um amplo conhecimento principiológico. É uma base que você não precisa ir muito longe, não. Você precisa sedimentar esses conteúdos principais para formular uma resposta quando vir uma questão. E aí, uma coisa que é importante ressaltar. As questões cobradas na prova oral tendem a ser mais fáceis do que as questões da primeira e da segunda fase. E isso haja visto com o contexto como um todo. Na primeira fase, você tem, na primeira e na segunda, você tem tempo de raciocinar, de elaborar uma resposta. Na primeira, a resposta já está posta, vai ser mais uma comparação. E na terceira fase, na prova oral, não. Então, o examinador, ele tem essa noção. Não vai vir uma questão muito grande e mirabolante. Normalmente, vão ser questões mais diretas que vão exigir de você saber a base de cada instituto para poder expor os institutos, tentando alcançar uma resposta, se embasando muito também no entendimento jurisprudencial como um todo dos tribunais superiores. Então, muitas vezes são cobrados casos fáticos em prova oral, que foram casos fáticos que deram origem a julgados ali em repercussão geral, em julgados de casos repetitivos. Se você sabe o entendimento do STF em determinada matéria como um todo, mesmo sem saber aquele julgado, você consegue pontuar bem em provas orais. Fale em frente ao espelho, fale para os seus pais, para o seu namorado, treine com colega. E claro, simulações com professores, o curso de prova oral aqui da Aprovação PGE, ele faz uma dinâmica aí de simulado presencial que é muito importante, mas o treinar a fala, treinar conceitos, é muito importante. Vira uma decoreba, mas de conceitos base, princípios bases, que vão te dar ali todo o amparo necessário na hora de formular e responder as perguntas. Sempre ali se apoiando em entendimentos jurisprudenciais, que vai trazer uma robustez para a sua resposta. E você vai conseguir uma nota boa. Não é imprescindível que você acerte o gabarito do mérito para ter uma pontuação boa em prova de procuradoria. No caso da AGU, que foi o meu concurso, 40% da pontuação era aspectos não jurídicos. Então, como formular a resposta, como se portar, como reagir a adversidades, a perguntas difíceis, tudo isso é analisado. Então, pessoal, espero que vocês tenham aí pegado um pouco das dicas de cada fase. Claro, existem um monte de dicas aí para cada uma das fases. Eu tentei trazer aqui, sintetizando, explicando um pouco o funcionamento, para vocês, quando chegarem neste momento, não se sentirem totalmente perdidos e já saberem aí onde que terão que ajustar cada coisa, ok? Qualquer dúvida, manda mensagem e até a próxima!